Às vezes, o nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa própria boca. José tinha uma grande promessa. Ele sonhava alto e Deus realmente o havia escolhido para algo extraordinário. Mas o que muitos esquecem é que José antecipou dores que não precisava viver, simplesmente porque falou demais, porque revelou o que ainda estava sendo gerado no silêncio de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 37:5: Teve José um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Aqui começa o ponto central. José teve um sonho legítimo, uma revelação divina, mas não soube administrar o tempo da promessa. Ele abriu a boca antes da hora, e isso gerou inveja, rejeição e perseguição dentro da própria casa. E sabe o que é mais profundo nisso? Nem tudo o que Deus te mostra é para ser falado. Há sonhos que precisam amadurecer no silêncio. Há promessas que precisam crescer no secreto antes de se tornarem públicas. José tinha uma palavra de Deus, mas não tinha ainda a maturidade do tempo de Deus. Muita gente acredita que José precisava passar por tudo o que passou. O poço, a escravidão, a prisão, como se fosse o único caminho possível até o trono. Mas entenda, Deus trabalha em cima das nossas decisões e do nosso livre-arbítrio. Sim, Deus poderia levá-lo ao propósito sem tanto sofrimento, mas as escolhas e palavras precipitadas de José atrasaram o processo. A promessa era certa, o plano de Deus era perfeito, mas o percurso foi influenciado pelas atitudes dele. Deus é tão misericordioso, tão soberano, que mesmo quando erramos, Ele usa o erro como ferramenta de lapidação. José foi trabalhado dentro de problemas que ele mesmo provocou. E Deus, com amor e paciência, transformou provações em processo de maturidade. Quantas vezes você também não falou demais? Quantas vezes Deus te mostrou algo lindo e você correu para contar a pessoas que não estavam preparadas para ouvir? Pessoas que não tinham estrutura espiritual para lidar com o que Deus te revelou? E o resultado? Inveja, crítica, portas que se fecharam, amizades que se romperam. Não porque o sonho fosse errado, mas porque foi revelado antes do tempo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. E em Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. Essas verdades revelam que o silêncio, às vezes, é a maior prova de fé. O silêncio protege o que Deus ainda está construindo. Muitas provações que enfrentamos não são provações divinas, mas consequências humanas de decisões impensadas. Deus permite o processo, sim, mas porque nos ama. Ele usa o que nós estragamos para nos ensinar o valor da prudência, da paciência e da dependência dele. Deus está dizendo para alguém: eu não te abandonei no poço. O poço foi o resultado da tua precipitação, mas mesmo assim, eu estou contigo dentro dele. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas o tempo da promessa exige maturidade. E a maturidade vem quando aprendemos a confiar no silêncio de Deus. Há sonhos que florescem no secreto. Há promessas que só resistem porque ficaram escondidas até o tempo certo. José foi odiado, traído, vendido, preso, mas nada disso anulou o propósito. O que mudou foi o processo. O caminho ficou mais longo, mas o destino permaneceu o mesmo, porque Deus é fiel mesmo quando a gente tropeça. Aprenda a guardar no coração aquilo que Deus ainda não liberou para o público. Nem todo ouvido está preparado para ouvir o que o céu te revelou. E se você hoje está passando por desertos e poços, entenda, talvez não seja castigo, mas consequência de algo que você mesmo provocou. Mesmo assim, Deus é especialista em transformar consequências em crescimento. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o erro de José cooperou para o seu bem. Mesmo a dor do processo foi usada para formar o homem que governaria o Egito. E o mesmo Deus que o levantou é o Deus que vai usar as tuas falhas para te amadurecer e te colocar onde Ele prometeu.
Se essa palavra falou com você, é momento de orar. Porque talvez Deus esteja te ensinando a guardar mais, a falar menos e a confiar mais. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu entendo que nem toda dor vem do inimigo e que muitas provações nasceram das minhas próprias atitudes. Mas te agradeço, Senhor, porque mesmo assim o Senhor não desistiu de mim. Mesmo quando eu falei demais, o Senhor me guardou. Mesmo quando eu me precipitei, o Senhor continuou me amando. Pai, ensina-me a ser prudente como José aprendeu a ser. Dá-me sabedoria para guardar no coração aquilo que o Senhor ainda está construindo em silêncio. Livra-me da necessidade de provar algo para os outros. Que eu aprenda a esperar o tempo certo, o tempo perfeito do teu agir. Senhor, se hoje eu estiver em algum poço causado pelas minhas próprias decisões, usa esse poço para me transformar. Usa as consequências para me amadurecer. E quando chegar o tempo de sair, que eu saia não apenas sonhador, mas pronto para governar o que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e declaro: o processo não vai me parar. A promessa vai se cumprir. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho e venha crescer espiritualmente conosco. Porque aqui, toda semana, Deus fala profundamente com a gente. Que o Senhor te abençoe e te faça entender que o silêncio também faz parte do plano.